Olá pessoal, hoje, como sempre, vou começar com a minha frase, né? Temos um vídeo muito especial. Eu estava a ver o nosso livro dourado de mitologia e pensei, mas será que nós vamos demorar muito a chegar à parte das Américas? Eu estou curiosa, acredito que vocês também estejam, então fui procurar e sim, no final, lá nas páginas 300 e tal, temos aqui as histórias das Américas. E como nós já lemos, já lemos algumas das partes dos astecas e maia e o resto tudo, desta vez eu quero começar, e também é o primeiro capítulo na parte das Américas. Para ser muito sincera, eu nem sei de quem é esta mitologia, mas provavelmente é América do Norte. Tem ali a criação de Cherokee. Então, América do Norte, tá? Mas o primeiro capítulo que temos aqui é: a Terra é uma ilha gigante flutuando no mar de água. A criação Cherokee. Em geral, os mitos de criação dos índios americanos entrelaçam os mundos natural e espiritual, muitas vezes atribuindo qualidades divinas aos animais, ao céu e à terra. Vários deles envolvem um grande espírito criador do mundo e tudo o que há nele. Para os inúteis que vivem no extremo do Oceano Ártico, a deusa os inúteis. What? Calma aí, tiro aquilo que eu disse. Para os inuites que vivem no extremo do Oceano Ártico, a deusa Sedna é uma figura de destaque, responsável por toda a criação da vida marinha. Na mitologia iroquesa, oriunda das florestas do Nordeste norte-americano, a Terra passou a existir nas costas de uma tartaruga marinha gigante. A ilha. Os Cherokees vivem nas florestas do Sudeste, assim como no conto dos Iroquois. O mito de criação Cherokee começa com um mundo composto de água. Algumas versões sugerem que os animais existiram antes da Terra, quando tudo era água. Eles viviam bem acima de tudo, num reino espiritual chamado... é uma combinação de letras que não dá. Galulate. Os animais, eu estou a dizer combinação de letras porque, a maioria das letras, das vogais e das consoantes tem um laut, tem um chapeuzinho, tem um... Os animais olharam para a água abaixo e imaginaram o que haveria sob a superfície. Uma das criaturas, o besouro da água, se ofereceu para explorar, mas não havia lugar para pousar, então ele mergulhou fundo na água. Encontrou uma argila. What? Exato, argila. Argila? Não é argila. Enlameada e nadou para cima com ela, colocando-a na superfície. Então é um ser que eu desconheço. A argila se espalhou, formando uma grande ilha. Cordas longas de cada um dos 4 pontos cardeais prendiam a terra ao reino dos espíritos do céu. Em algum ponto do futuro, quando a terra ficar muito velha, as cordas se partirão e a terra afundará, voltando para o fundo das águas. Do céu, os animais viram a ilha crescer. Os pássaros voaram para baixo
para inspecionar a nova terra. Ela ainda estava macia e enlameada. Então, depois de esperar um pouco mais, o abutre se precipitou num mergulho e voou sobre a ilha. Sempre que suas asas cansadas se arrastavam no chão, formavam vales profundos. Sempre que voava de novo para cima, surgiam montanhas. Isso explica porque que os territórios tradicionais Cherokee possuem tantas montanhas. Noite e dia. Quando o sol secou completamente, os animais desceram à terra e acharam que era muito escura. Então pegaram o sol e fizeram com que ele se movesse pelo céu, diariamente, do leste para o oeste. No início, o sol estava muito próximo da terra e, de tão quente, queimou o lagostim. Outro nome que, meu Deus, Gili, tornando vermelho. Os Cherokee acreditam que isso estragará a carne do lagostim e não o comeriam. Os animais moveram o sol para cima até chegar a 7 palmos de altura, ficando logo abaixo do arco do céu. Após disso, os animais e as plantas tentaram ficar acordadas por 7 dias e 7 noites para manter a vigilância. Eles tinham sido instruídos a fazer isso pelo Criador, muito antes que a própria terra fosse feita. Os que ficaram acordados foram recompensados. Isso explica porque que animais como corujas e panteras podem ver e caçar à noite. O cedro, o pinho e outras plantas ficaram igualmente acordadas e foram recompensadas com a capacidade de se conservarem verdes a cada estação. Uau! Os seres humanos. O homem finalmente veio viver na ilha. As primeiras pessoas foram um irmão e uma irmã. Ok. O irmão golpeou a irmã com um peixe e lhe disse para ter filhos. Depois do episódio, a cada 7 dias, a mulher dava à luz uma criança. Entretanto, a população cresceu tão depressa que o mundo começou a ficar lotado. Dali em diante, as mulheres só podiam dar à luz uma vez ao ano. Ok, temos aqui a mitologia Cherokee. Tem aqui uma parte adicional. Na mitologia Cherokee, durante a época anterior à vinda do irmão e da irmã para viver na Terra, havia uma competição entre os pássaros e outros animais. Os pássaros transformavam pequenas criaturas em morcegos e esquilos voadores. Assim se juntariam a eles para jogar contra os outros animais. Esse mito se reflete num jogo chamado Anetso, que faz parte da essência da identidade tribal Cherokee. Eles jogam esse jogo para precursor do lacrosse há centenas de anos. Ainda hoje, os mais velhos contam a história da primeira competição mítica para os jogadores antes do jogo. Anetso é um jogo fisicamente violento. Entradas agressivas são estimuladas, mas também é espiritual. Um membro da tribo conhecido como Encantador ajuda a preparar os atletas com rituais de limpeza antes e depois das partidas, enquanto outros membros executam danças e cerimônias. E essa foi a parte da Cherokee. Agora temos um novo capítulo e provavelmente uma nova mitologia. Antes o mundo não existia. Yeba, Buró, a avó da terra. Estes nomes são um pouco esquisitos, mas ok. E provavelmente eu pronunciei mal.
quero ver com todos os meus erros e tudo aquilo que eu faço nos meus vídeos enfim, se alguém mais me chama de inteligência artificial. Eu levo isso como um elogio, quer dizer que os meus vídeos têm tanta qualidade e a minha voz é tão boa que as pessoas confundem-na com inteligência artificial. Enfim, continuando. No princípio, o mundo não existia e as trevas cobriam tudo. Enquanto não havia nada, uma mulher apareceu por si mesma, trazendo 6 artefatos misteriosos. Um banco de quartzo branco no qual se mantinha uma forquilha para segurar seu cigarro, uma cuia de ipadu, ok? Acho que é coca. E seu suporte, porque tem aqui um nome logo a seguir e seu suporte, uma cuia de farinha de tapioca e seu suporte. Enquanto surgia, ela se cobriu com seus enfeitos e criou um aposento chamado, o Rtaborro Taribu, ou quarto de quartzo branco. Em seguida, comeu o ipadu, fumou seu cigarro e começou a pensar em como deveria ser o mundo e seus seres. Os 5 trovões. De seu pensamento surgiu uma espécie de balão. Estou a imaginar aqueles balões, ela a pensar naquela nuvem, né? Tipo desenhos animados. Do seu pensamento surgiu uma espécie de balão com uma torre em cima que envolveu a escuridão. O balão era o mundo, que ela chamou de Umukovi, uma casa, a maloca do universo. Mas só havia luz no aposento dela, no quarto de quartzo branco. A avó pensou então em colocar pessoas nessa enorme maloca do universo e voltou a mascar o ipadu, mascar a coca. Get it. Exato, mascar o ipadu e a fumar o seu cigarro. Era uma avó avançada, eu gosto. Depois tirou o ipadu da boca e moldou com ele 5 homens trovões, os avós do mundo, os homens de quartzo branco, e deu a cada um deles um quarto. O primogênito ficou com um quarto destinado ao chefe, o segundo com um quarto acima e à direita do primeiro. O terceiro recebeu o quarto no alto do Giraldo Jabuti. O quarto ficou no cômodo em frente ao do segundo. E o quinto ficou com o quarto mais acima, bem na entrada, perto da porta onde dormem os hóspedes. O mundo terminava em forma de... O mundo terminava em forma de torre, certo? Na ponta da torre havia um 6º quarto chamado Funil do Alto, onde ficava um morcego. Era o fim, os confins do mundo. Ok, então, temos aqui uma senhora que apareceu do nada, né? Logo, né? A comer ou a mastigar coca e a fumar o cigarro. Ótimo. Criou uma coisa enquanto pensava e depois pensou, e tal, porque é que não vamos incluir aqui outros seres? Ok, ela era o primeiro ser que apareceu do nada, mas realmente decidiu criar 5 homens. Ótimo pensamento. E, aparentemente,
os 5 homens foram criados da coca que ela estava a mastigar. Precioso. Continuando, a criação da humanidade. Yeba-Buró fez os trovões para que eles criassem o mundo. Ordenou-lhes que concebessem a luz, os rios e a humanidade. Apesar de prometerem que o fariam, eles nada fizeram. Irritada, a avó do mundo lhes deu uma bronca. Os trovões então tentaram criar a luz, dando uma festa, mas o caapi, bebida alucinógena feita com um cipó. Opa, a sério, essas palavras estão a matar. Mas pronto, temos aqui mais uma substância alucinógena que ingeriram e os deixou tontos, pois era muito forte. Um deles tentou promover a criação, mas saiu vomitando pelo oeste e acabou se tornando uma grande montanha. Great. A avó disse: esses não têm jeito, não sabem fazer nada. E voltou para o seu quarto, de quartzo branco. Ela pensou então em criar um outro ser que seguisse suas ordens. Comeu o ipadu, fumou seu cigarro e refletiu no que poderia ser feito. Da fumaça formou-se um ser que não tinha corpo, não podia ser tocado nem visto. Pegou então seu esteira de palha em treliça de defesa e o envolveu, assim como fazem as mães quando dão à luz. Então ela o saudou e nomeou-o bisneto do mundo. O seu nome era Yeba-Goamui, o demiurgo do mundo. A anciã lhe disse: eu mandei os trovões do mundo fazerem as camadas da terra e a humanidade, mas eles não sabem fazê-lo. Faça você e eu vou ajudá-lo. Ele levantou seu bastão cerimonial, erguendo-o até ao cume da torre do mundo. Enfeitou-lhe a ponta com penas e outros adornos masculinos e femininos. Como é que eles sabiam o que eram adornos masculinos e femininos antes de ninguém? E o bastão ficou brilhando em diversas cores. Então surgiu Abe, o sol. Vendo o trabalho do bisneto do mundo, os trovões ficaram enciumados e queriam destruir o trabalho dele. Mas o terceiro trovão lhes deu ipadu e cigarro e eles se acalmaram. Yeba-Goamu criou uma estrutura de pares com diversas plantas e subiu pelo bastão até a terceira maloca, sustentando-se nela. Opa, a sério, eu juro que essas palavras todas me parecem estranhas. Anyway, enquanto isso, Yeba-Buró tirou sementes de tabaco do seio esquerdo e as espalhou pelos pares. O que são pares? Depois tirou leite do mesmo seio e o derramou sobre essas esteiras. A semente do tabaco era para formar a terra e o leite para adubá-la. Enquanto Yeba-Goamu chegou ao quarto do terceiro trovão, encontrou-o fechado. Quando conseguiu abri-lo, surgiu, o Mukomasu Bureka, o chefe dos Dezana e o irmão do bisneto do mundo. Ingressaram juntos então na maloca e Yeba-Goamu disse: eu vim aqui porque Yeba-Buró me mandou-lhe pedir suas riquezas. O trovão respondeu: muito bem, meu bisneto,
Eu tenho aqui as riquezas que você quer. O trovão estendeu um pari no chão e apertou a barriga. Saíram-lhe então pela boca as diversas riquezas. Ainda bem que foi pela boca. As diversas riquezas que caíram sobre a esteira. E o trovão disse: Eis o que queriam. Quando voltarem, façam como eu lhe fiz. E lhes ensinou os ritos que deveriam realizar. E lhes deu folhas novas de ipadu para engolirem. Quando sentirem dor de barriga, bebam água com cinzas e vomitem num só buraco do rio. Oh my God. Fizeram como lhes foi dito. E assim que vomitaram a primeira vez, surgiram duas mulheres. O bisneto do mundo disse ao irmão Bureca: Puxa-as para fora da água. Ele as puxou e as chamou de filhas. Então o terceiro trovão transformou-se numa grande cobra canoa, ou canoa de transformação, e os dois irmãos subiram para guiá-la. Por todo o grande lago de leite, ou oceano, e subindo os rios amazônicos, eles repetiram o ritual do ipadu. E em cada uma das malocas, ao longo dos rios, acontecia o mesmo. De seus vômitos surgiam os grupos de seres humanos que se tornaram as atuais tribos dos Desana e seus parentes índios. A última maloca onde fizeram o ritual foi aquela na qual surgiram os homens brancos. Ok. Então, aparentemente, isto é mais relacionado com, provavelmente até relacionado com o Brasil. Então, eu peço imensas desculpas por todas as palavras que eu fui castigando durante esta leitura, mas a história é um bocado bruta, né? Então nós temos a senhora que apareceu do nada. Lá está, nós já configuramos que ela apareceu do nada, a fumar, a mastigar a coca. Enfim, criou os primeiros 5 trovões, filhos, whatever, que não fizeram nada. Entretanto, criou mais um ser que apareceu do fumo do tabaco. E esse ser era muito sábio, blá blá blá. Houve aqui uns vômitos e situações. Entretanto, a humanidade foi criada. Interessante a versão. Acho que... bem, para ser muito sincera, daquilo que eu me lembro, assim, da mitologia azteca e dos incas, etc., tem algumas histórias um bocado agrestes. Talvez não com tanto vômito, mas definitivamente... Bem, toda a mitologia tem as suas histórias agrestes, né? Mas é mais tipo, ele matou aqui, aquele matou ali, o sangue, blá blá blá, fluidos corporais, criaram outros seres, etc, etc. Mas neste caso, enfim, né? Tipo, apertou a barriga, começou-lhe... Saíram-lhe então graças a Deus, a boca. Ok, mas essa então foi a mitologia, provavelmente da parte do Brasil, mas tem aqui um adicional, que é a maloca como corpo e o universo. Os Desana fazem parte de um grupo, ou seja, Desana é o povo da mitologia. Certo. Os Desana fazem parte de um grupo de 17 etnias que falam a língua tucano. Sua cosmologia baseia-se na transformação por intermédio dos animais. No caso dos povos das águas, os Desana e os Bará, isso se dá por meio de uma cobra-canoa ou peixe no rio. Já para os povos da terra, como os Brahzana, pelo jaguar.
e nos polos do céu, como os Tatuyo pela arpia ou Urubá-rei. Há 3 níveis de existência: céu, terra e mundo inferior, que se replica no corpo, na comunidade, na casa e no cosmo, mudando a escala conforme o nível da experiência. Assim, o céu pode ser as estrelas ou o sol, mas também o cocar ou as montanhas, onde nascem os rios, dependendo do contexto. Assim como o mundo inferior pode ser o barro amarelo debaixo do solo ou o rio subterrâneo dos mortos. Para eles, a noite é quando o escuro mundo inferior fica acima do céu. Cada camada de um mundo em si com os seus próprios seres. Uma maloca é, portanto, uma replicação deste universo. O teto de palha é o céu. Suas pilastras são as montanhas e as paredes cercam o mundo visível. E abaixo corre o rio do mundo inferior. Da mesma forma, o corpo humano é uma casa na qual as tripas, os intestinos, vamos chamar as coisas um bocado, sei lá, são as tripas no fundo, mas ok. Casa na qual as tripas e os genitais são rios e os vermes. Os vermes são cobras de transformação. Ok. Adiante. Nada contra, mas eu estou com um pouco de fome ao filmar isso. Já estava a pensar no qual é que é o snack que eu vou comer quando terminar a filmagem. Mas agora eu espero que as próximas histórias sejam um pouco melhores, porque enfim, continuando. Próximo capítulo é como vocês podem dar de comer àqueles que devoraram a sua mãe. As aventuras dos gêmeos Sol e Lua. Para a cosmologia dos Guarani Kaiowás, Nhanderuosu, nosso grande avó, criou tudo e assim mesmo, a partir do Jasuká. Oh my God. 3 tentativas. Jasuká. Uma substância primeva de propriedade. Sério. Uma substância primeva de propriedades criadores. Ele soprou vida pela voz do trovão, Tupá, e gerou sua esposa, Nhandejari, nossa grande avó. Criou depois a terra como uma grande rodela e em seguida estendeu até a forma atual. Fez as matas, o céu e os animais e os seus protetores, Yará dos rios e dos lagos, Caapota ou Caipora dos animais e das florestas, Amanassi da chuva e a da terra fértil, e assim por diante. Mas um dia teve uma crise de ciúme e, se não fosse por Nhandejari, teria destruído tudo com um dilúvio. Outro dilúvio. Mais um, né? Depois disso, engravidou a esposa e deixou a terra. Prioridades. O surgimento dos seres humanos. Nhanderupaven, nosso pai de todos, filho de Nhanderuvusu, e sua esposa Nhandesi, nossa mãe, são os primeiros seres humanos que criaram todo o território Guarani e as suas tribos, colocando montanhas para separá-los. Nhanderupaven roubou o fogo dos corvos e entregou aos homens, além dos objetos sagrados como a flauta e o tabaco.
para os rituais. Ele também resolveu partir para outros domínios, deixando Nhanda-si grávida de gêmeos que ainda dentro da sua barriga pedem a ele para que parta em busca do pai. Pedem a ela para que parta em busca do pai. Eles lhe indicam o caminho e lhe pedem uma flor amarela para brincarem, mas a sua mãe se recusa a dá-la. Kuarahi, o sol, e seu irmão, Jaci, a lua. Muito contrariados, os meninos vingam-se da mãe, indicando-lhe um caminho que os leva até a casa das onças. Lá, elas devoraram a mãe e tentam cozinhar as crianças, mas não conseguem. Decidem então criá-las e, em poucos dias, Kuarahi, o Sol, o filho mais velho, e Jaci, a Lua, o filho mais novo, demonstram-se ter poderes especiais, crescendo muito rápido e caçando animais para dar de comer à velha onça que os criava. Ok? Então, a mãe foi comida antes de dar à luz aos filhos. Em uma dessas caçadas, passam dos limites determinados pela velha onça e, quando iam flechar um pássaro, são interpelados por ele, que lhes pergunta como vocês podem dar de comer àqueles que devoraram sua própria mãe. Então, conta a eles tudo o que acontecerá e os irmãos decidem se vingar. Então eles não tinham noção que a mãe foi comida. Eles que foram levá-la... A sério, esta história está a dar cabo de mim já. Foram-se vingar. Eles atraem as onças para uma armadilha e as matam, derrubando-as de uma pinguela sobre um rio ou os transformando em outros bichos, dependendo da versão. Deixam apenas uma viva que estava grávida e é por isso que ainda existem onças. Great. Os meninos encontraram os ossos da mãe e os juntaram e, através dos seus rituais e rezas, fizeram com que ela retorne à vida. Ok, ao menos isso. Kuarahi segue o conselho do pássaro e decide ir encontrar seu pai, Nhanderu-Paven, no céu. Prepara-se rezando, jejuando e dançando para ficar mais leve e poder subir. Lança então uma sequência de flechas, uma sobre as outras, até construir um caminho que o leva até os céus, onde entra através da abertura feita por suas flechas. Lá ele encontra o pai, que lhe dá o sol para cuidar. Então, mas ele não era o sol. Já assim é raptado por um urutau, de quem sofre maus tratos. Sua mãe apela ao Kuarahi, o sol, para que ajude o irmão e vai ao seu encontro. Embora seja mais divulgado que Jaci seja uma mulher e, em algumas versões, esposa de Tupá ou de Kuarahi, as narrações dos Kaiowás e Nhandeva, entre outros povos guaranis, referem-se a eles como irmãos homens. As aventuras de Kuarahi, Sol e Jaci, Lua, incluem a criação de vários animais, como a Nhambu e a Cutia, além de encontros com os Anha, a termo geralmente traduzido como os diabos. Às vezes, a lua vai brincar com a Anha e é capturada por um deles e morre, podendo também ser devorada. Aqui aparece novamente o motivo da ressurreição a partir dos ossos, em geral com o cupim auxiliado pelo sol. Para alguns narradores, a morte da lua remete às fases pelas quais o astro passa todo mês. Uau! Essa história é
também bastante agreste. Ok, acho que temos tempo e voz para mais uma história. Então a última vai ser: ela era a sombra da baleia. Raven e a baleia. Para os inuites do Alasca e de outras partes da região ártica ocidental, Raven era um poderoso deus criador. Ele criou o mundo, trazendo luz, homem e animais à vida. Ao mesmo tempo, Raven era trapaceiro e mestre da transformação, ocultando sua forma humana no corpo de um pássaro. Então talvez seja Raven. Mas porquê que... Anyway, Raven. Essa é a sua característica comum e outros heróis sob forma de animal do mito indígena americano. As histórias dos inuites envolvendo Raven e a baleia exploravam a natureza dualista das transformações de Raven. Ele mudou a sua forma, mas também aprendeu com os desastres que lhe sobrevieram. Em algumas versões, o herói trapaceiro era inteiramente manipulador e egoísta, enquanto outras adaptações permitiram a Raven se redimir através das danças e canções curativas. No cerne de cada história, entretanto, estava o sacrifício sagrado da baleia e a deferência à sua Inua, ou alma. Raven vê a baleia. De acordo com um dos mitos inuitas, Raven, da praia, contemplava o mar, admirando o mundo que havia criado. Na extensa amplidão do azul, ele avistou uma forma grande e graciosa que se movia pela água. Curioso, Raven se aproximou voando e percebeu que era uma baleia. Ele jamais virá o interior daquela criatura gigantesca e ordenou que o imenso animal abrisse a boca. Quando a baleia obedeceu, Raven voou para dentro dela, levando o seu fogareiro como de hábito. Percebeu-se num compartimento lindamente iluminado por uma lâmpada num canto e vigiado por uma jovem mulher. Raven a reconheceu como a Inua da baleia, o coração e a alma dela. A jovem disse a Raven para ficar atrás da lâmpada. Ele assim procedeu, mas observou que gotejava óleo na lâmpada, vindo de um tubo que acompanhava a espinha dorsal da baleia. Tentado pelo óleo. É engraçado, tem a ver com, não é, a gordura da baleia que uma vez já foi usada para as lâmpadas. Tentado pelo óleo. A Inua se ofereceu para buscar grãos e óleo para seu convidado. Antes de sair do compartimento, ela alertou Raven para não tocar no tubo de onde o óleo gotejava enquanto estivesse fora. O mesmo aconteceu no dia seguinte e no próximo. Cada vez que a mulher buscava comida para Raven, avisava para ele não tocar no óleo. Por 3 dias, Raven foi paciente. No 4º dia, porém, sentiu-se incapaz de conter a sua ânsia. Tão logo a mulher saiu do compartimento, Raven arranhou o tubo e lambeu o óleo o mais rápido que ele pôde. Ao arrancar o tubo do teto para que o fluxo do óleo acelerasse, o óleo jorrou, inundou a barriga da baleia e apagou a luz, deixando o compartimento numa escuridão total. A Inua nunca mais voltou. Raven rolava no interior da baleia enquanto ela se debatia pelo oceano. O imenso animal só parou quando as ondas lançavam o seu corpo inerte para a praia. Tão logo as pessoas souberam da baleia, foram até a praia para lhe cortar a carne, e Raven escapou despercebido. Ele voltou como homem e avisou que se encontrassem um fogareiro dentro da baleia, morreriam.
As pessoas fugiram com medo, enquanto Raven, que se transformará em um pássaro mais uma vez, deu graças à Inua da baleia pelo banquete que ele irá degustar. Oh my God! Então, aqui temos. Talvez seja um mito um pouco mais recente, né? Porque não sei se é coincidência, né? Porque obviamente tem a história toda de esses povos ainda hoje em dia têm direito de caçar as baleias. É todo um processo e tal, e obviamente o grupo todo é envolvido, mas não, lá está, talvez a coincidência que a parte do óleo da baleia, da gordura da baleia, que era utilizada para manter as lâmpadas e que as baleias quase que foram caçadas até a extinção por causa disso, porque lá está, o óleo delas, a gordura das baleias era utilizada para o óleo que queimava nas lâmpadas. Então, se for coincidência, se for um mito relacionado com essa parte da história que nós sabemos que aconteceu, né? Então é um bocado triste, né? Que existe todo um mito para, sei lá, justificar certas coisas. Mas enfim, temos aqui a última parte, que é a caça da baleia sagrada. A caça à baleia é uma antiga prática inuit, importante para a sobrevivência e para as crenças do povo do Ártico, sendo que uma versão continua em prática até hoje. Exato, mas só certos povos é que têm direito. As comunidades baleeiras se preparavam para a caça anual com roupas e coberturas novas para os barcos. Os caçadores executavam cerimônias de limpeza e se equipavam com armas e amuletos. Esses rituais mostravam grande respeito à baleia e o seu espírito e representavam crenças profundas de que o sucesso dos caçadores dependia da cooperação do espírito da baleia. Após a caça, davam boas-vindas à baleia morta com um presente de água doce entregue num balde comemorativo e entoavam canções. Homenageando-a dessa forma, asseguravam o sucesso para o ano seguinte, pois o espírito da baleia voltaria para o mar e contaria às outras baleias que tinha sido bem tratado. Ok. Whatever you say. Bem, todos nós entendemos que, como cadeia de animais, nós fazemos parte da cadeia dos animais, não é? E precisamos de comer. Obviamente, para esses povos, tal como é dito aqui, as baleias fazem parte da sobrevivência, basicamente, porque especialmente nessas zonas, agora, pronto, talvez não tanto, mas mesmo assim, eles mantêm as tradições deles e mesmo assim não, talvez, obviamente eles caçam as baleias porque precisam de comer alguma coisa, talvez não seja uma caça só para inglês ver, não sei, mas enfim, eu fico contente que as baleias foram deixadas em paz. A parte, obviamente, essa parte é muito positiva, das baleias terem sido deixadas em paz. A parte menos positiva é que o óleo da baleia, a gordura da baleia, foi substituída pelo petróleo. E todo o mal que vem daí. Mas, anyway, é o que é, não é? E pronto,
Acho que o próximo parágrafo já é sobre exato. Tem mais a ver com os aztecas e os incas, que sim, eu já li bastante, mas obviamente podemos ler de novo em português, mas eu vou deixar para depois. Tivemos aqui hoje várias histórias bastante interessantes, engraçadas e dramáticas. Um pouco de tripas e vômitos também. Mas ok. Eu disse que queria me distrair, mas obviamente o meu cérebro ainda tem guardado. De qualquer forma, é isso. Vou-vos deixar aqui. Muito obrigada por se juntarem a mim hoje e vos vejo da próxima vez. Tchau!